Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio, mais uma entrevista inspiradora aqui no canal Imparável. Hoje vamos conversar com João Luiz Borsoi Filho, agrônomo, tem graduação nessa área, atuou mais de 20 anos no campo, mas decidiu em determinado momento que não queria mais isso para a sua vida. Decidiu aos 50 e tantos anos retomar os estudos, aos 57 terminou uma nova graduação em gestão financeira e depois também retomou a preparação para concursos após algumas duras reprovações, alguns desafios, e aos 60 anos está já nomeado e prestes a tomar posse no concurso do CNU, Concurso Nacional Unificado, no cargo de analista técnico administrativo da Advocacia Geral da União. Vai tomar posse aí nos próximos dias e ele é um exemplo, uma prova vida de que nunca é tarde para recomeçar, para alcançar novos objetivos, novos sonhos, para talvez iniciar uma nova carreira como ele fez, já aposentado inclusive pela CLT e agora buscando novos horizontes aí no serviço público brasileiro, contribuindo com a nossa população. É com muito orgulho que eu também digo que ele foi aluno do GRAN, e é uma grande honra aqui estar com ele neste estúdio para esta conversa hoje. João, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado, Gabriel. João, então você, formado em agronomia, se especializou, estudou muito nessa área, atuou muitos anos no campo. Como é que era a sua rotina ali no campo, trabalhando nesse segmento? Gabriel, era muito dinâmico, né? Tem uma parte rotineira. Eu era um pesquisador, tinha um cargo, já tive cargo gerencial também, mas tinha uma questão técnica que era muito demandado, porque era melhoramento de plantas e você precisava fazer um cultivar, né? Então você precisava colaborar nesse processo para fazer um cultivar. E não era uma coisa assim, tinha a parte rotineira, que é plantar, colher, mas era uma coisa muito dinâmica, tinha doença, seleção de plantas e pessoas para você gerenciar, para você interagir, outros agrônomos, outros profissionais, vistoria da CNBio, Ministério da Agricultura, tinha a parte de regulamentação da própria empresa que demandava muita atenção, muito cuidado. Trabalhar com a GM é uma coisa muito séria, né? Tem que tomar muito cuidado, mas era muito bom. Olha, eu gostei muito dos 14 anos que eu fiquei lá. Como você já falou, estudei também uma parte, 13 anos, na Universidade Federal de Viçosa. Foi uma formação muito boa. Botei em prática o que eu aprendi. E um dia cessou o contrato, né? Parei de trabalhar e aí tive que repensar minha carreira. Foi aí que eu percebi que eu precisava ter um pouco mais de bagagem, outra experiência de vida e me preparar para essa nova fase da vida. Eu estava ligeiramente despreparado. Mas fui buscando e acabei encontrando o que eu queria. Você ganhava bem na iniciativa privada, teve bons cargos ali, mas em determinado momento não queria mais trabalhar no campo. Gostou muito da experiência, mas não queria mais trabalhar no campo. O que te fez mudar? E como é que foi esse recomeço, né? Parece que você fez concursos, aí depois não passou, aí depois fez uma nova graduação, aí depois voltou para os concursos. Foi assim. Na verdade, assim, o contrato foi encerrado pela empresa. Ela fechou, fui mandado embora, tranquilo. Mas, assim, depois que eu saí, eu até tive algumas oportunidades, não eram ruins, eram boas oportunidades, eu tentei por um tempo. E depois eu fiz assim, cara, eu não quero. Eu gostava demais da empresa, do grupo da Monsanto, né? Gostava muito mesmo. E depois que eu saí, eu falei assim: eu não quero voltar, eu quero ir para frente, eu quero buscar novos horizontes. Só que aí eu comecei a estudar para concurso. E estava crente que ia ser fácil passar, que ia dar conta. Pô, você trabalha há 14 anos, não vê um caderninho de nada. Você fica só ali na parte de um trabalho científico ou outro. Mas é uma coisa assim totalmente pragmática, aplicada. E você tem que agora voltar com toda aquela teoria, muitas teorias que eu não conhecia, como direito administrativo, direito constitucional. Nunca estudei direito constitucional, administrativo na vida. E aí eu tinha que me deparar com essas matérias, arquivologia, administração de recursos materiais. E aí eu não me saí muito bem. E aí eu falei assim, rapaz, eu preciso de um diploma numa área afim, fora da área agronômica, para ampliar meus horizontes como profissional, abrir minha cabeça também, né? E aí eu procurando, achei um tecnólogo em gestão financeira e segui essa linha. E nesse período de 2019, logo depois, um ano depois, eu comecei a trabalhar no Ministério da Infraestrutura. Fiquei 30 meses
Foi o Ministério da Infraestrutura, depois o Ministério do Transporte, porque mudou o governo, do Jair Bolsonaro para o Lula, né? Teve a transição. Você foi um cargo em comissão? Aí eu tinha um cargo em comissão por 6 meses, depois fiquei como assistente administrativo. Fiquei na ouvidoria do Ministério da Infraestrutura e Transportes. E ali formei gestão financeira em 2020, né? E falei, opa, já estou com uma etapa aqui concluída, estou aqui trabalhando e vou tentar fazer uma transição. Aí eu comecei a estudar para a área financeira, né? Tirar um certificado, tirei o CEA, mas aí pedi as contas, eu pedi para sair, eu queria tentar entrar nessa área. E aí não consegui, fui batendo, fiz entrevista, corri atrás, conversei com pessoas, bati a cabeça, ralei. Mas depois começou a aparecer os concursos, eu me senti mais atraído e assim, mais convicto em estudar e me dedicar de novo, porque você tem que ficar sentado numa mesa, 6, 8 horas, 4, que você tiver de tempo. Eu procurava emprego, ficava estudando, e assim, eu entendi que alguma coisa em mim mudou. Eu queria realmente, não queria voltar para o campo mais, e queria ficar uma área mais aqui citadina, administrativa. E aí começou a aparecer Câmara, apareceu o Ministério das Relações Exteriores, e eu fazia as provas, chegava na discursiva, às vezes não sabia escrever direito o que tinha que escrever. E aí eu comecei a perceber, poxa, não estou bem preparado nessa área, nisso aqui, e a autocrítica, um pouco de consciência de como você está, né? A gente tem no Pilates, que eu fazia Pilates, para você falar, consciência corpórea. O estudante tem que ter consciência intelectual, mental. Como você está? E também tem aquela parte sua emocional, né? O que massacrou, que me triturou interiormente foi você tentar inúmeras vezes e não conseguir. Um fracasso seria mais ou menos. E ao mesmo tempo tem uma pressão financeira, as contas estão estourando, o dinheiro está acabando, a reserva está diminuindo e aquele troço vai te moendo e você tem que se autogerenciar, tem que vencer a sua ansiedade, vencer as incertezas, algum medo que você tem. Nesse período todo eu não tive medo, não sei porquê. A palavra medo nunca me incomodou. O que me incomodava um pouco eram as incertezas, né? Eu não sabia para onde que eu iria, onde que eu ia trabalhar, o que eu ia fazer. Eu sabia que eu estava tentando e buscando. E acabou que um dia, né, veio o CNU, eu peguei o GRAM, continuei estudando os métodos, sempre fazia aulas de vídeo, ia para o PDF e depois exercício. Quando eu pegava os exercícios e batalhava bem, aquilo interioriza, sua memória fica bem mais clara, fica muito mais seguro. E quando eu fui fazer a prova, eu estava um pouco inseguro na parte da manhã, e foi a prova que eu fiz mais pontos. E da parte da tarde, que eu estava me sentindo mais seguro, eu fiz proporcionalmente um pouco menos de pontos. E foi suficiente para poder segurar essa vaga, esse cargo, né? E, cara, isso dá uma satisfação, as pessoas, família, amigos, todo mundo elogiando. E eu já senti que antes eu queria chegar em algum lugar. Lá no Alice do País da Maravilha fala assim, né? Não lembro que personagem fala para Alice, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Mas eu sabia para onde eu queria ir. Eu queria aprovação no concurso público e fui selecionando as áreas. Agora eu precisava de um caminho. O caminho é árduo de disciplina, de estudo, de recorrência, de exercício, de PDF, de videoaulas. Eu acho que esse é o caminho. E eu consegui chegar a um objetivo, que era ter um cargo público. Alcancei, graças a Deus. Estou bem mais tranquilo, bem mais alegre, bem mais leve, sentindo que daqui a um tempo não vai ter mais crise financeira, não vai ter mais estresse, aquela fase concurseira lá vai esfriar um pouco, né? Pode ser até que eu faça outros concursos, mas aí você já tem um cargo, já tem uma posição, se não passar não tem problema, mês que vem vai vir lá a remuneração direitinho. Eu acho que aí nesse tempo todo, eu acho que eu aprendi muitas coisas, Gabriel, muitas mesmo, que você não pode ficar reclamando, culpando ninguém, falando do passado. Você tem que fazer o seu presente, o seu futuro, se repensar, buscar, transformar, aprender, ser humilde, aprender com muitas pessoas, professores, livros. Eu também leio algumas coisas fora da área, né, para minha própria edificação, e eu gostaria de que esse processo continuasse, né, não parasse. Porque acho que até a gente morrer, até a gente sair daqui da Terra, a gente vai continuar aprendendo alguma coisa, né, vai continuar somando, né. Você passou por crises financeiras durante sua preparação? Passei. Fiquei assim, uma época eu fiquei quase que insolvente. Você não era aposentado à época? Não, eu consegui me aposentar depois, deu um alívio, mas mesmo assim,
Aqui, por exemplo, Brasília é uma cidade que tem um custo um pouco elevado, né? Então, tem aluguel, pressão de aluguel, essa coisa toda, alimentação. E aí foi difícil manejar, administrar essa fase. Mas nessa fase eu aprendi uma coisa. Da mesma forma que você fica sentado numa cadeira estudando para um concurso, você pode também ir menos no shopping, demorar para comprar uma roupa, comprar o essencial no supermercado. Então, você pode se disciplinar para administrar melhor os seus recursos que você tem. Nesse período, eu fiz exatamente isso. Tive que abrir mão de muita coisa. Lógico que isso afeta a família e tal, mas o pessoal foi muito solidário, esteve sempre comigo, sempre me apoiou. Minha filha me ajudou financeiramente também, eu devo isso a ela, a mais velha, principalmente. A mais nova também ajuda. E com o tempo certo eu vou, né, retribuir para elas, fazer aí uma devolução voluntária, assim, mais de pai, filho, amigo, né? Mas eu acho que também foi uma boa lição aprender bastante nessa fase, né? E sem dúvida para frente vai ter uma abundância e, cara, eu já sei mais ou menos o que tem que fazer. Eu sei também tem que fazer, onde tem que botar a grana aqui, renda fixa, variável, onde tem que investir, os cuidados que tem que ter. E eu acho que isso aí vai ser uma das maiores lições da minha vida, é poder passar por essa fase, conseguir superá-la e depois na frente você conseguir, digamos assim, retomar uma prosperidade, um desenvolvimento familiar, individual, uma vida normal que todo mundo tem, né? Como é que a família encarava esse seu projeto? Primeira pergunta aqui, conectada a isso. Como que seu círculo social encarava esse seu projeto? Infelizmente vivemos numa sociedade que ainda incorretamente às vezes carrega esse etarismo, né? E impõe às vezes restrições às pessoas em razão da idade, coisa que não existe, né? A gente vê bem, inclusive, com a sua história, a história da minha mãe, recentemente publicada, e várias outras. Queria entender um pouco dessas duas vertentes ali. Eu posso dizer assim, em termos de... Tipo, houve assim um certo, digamos assim, um preconceito, mas nunca rolou nada assim direto. Indiretamente as pessoas podiam ficar preocupadas, algumas pessoas sempre torceram por mim, digamos assim. Eu acho que a minha família, mulher e filhas, foram muito importantes, tiveram muita paciência comigo, muita paciência mesmo. E me apoiaram muito. E eu acho que isso foi muito importante, né? Sem dúvida, minha mãe e meu irmão sempre torceram por mim, sempre me ajudaram, eles precisando de alguma coisa e tal. E eu sempre muito, muito discreto, muito ponderado, né? Porque também, às vezes, eles também passam, às vezes, por dificuldades. Mas eu posso dizer assim que eu acho que rolou muito foi uma paciência prolongada, uma longanimidade, né? Tiveram muita paciência comigo. E eu nunca falei assim diretamente com eles assim, mas eu me sentia muito desconfortável. Pelo tempo que demorou, pelo tempo que passou, eu queria que muitas realizações fossem feitas e elas ficaram assim muito demoradas, ficaram muito distantes. Mas eu acho que nesse período, se você não souber dialogar, não souber estar junto, não souber se adaptar, não ouvir as pessoas, sabe? As pessoas estão ao seu redor, aí você pode ter muitos conflitos, né? Eu não tive tantos conflitos assim. Um período deu um pouco, mas deu para debelar. Mas eu acho também que assim, a autocobrança, no caso eu comigo mesmo, foi muito grande, sabe? E essa autocobrança, de certa forma, ela me atrapalhou um pouco em alguns momentos. E eu tive que me gerenciar, me soltar um pouco, tentar relaxar, né? Tentar aliviar um pouco a pressão, né? E tem momentos que é difícil, rapaz. Você, poxa, fica muito ansioso, muita dificuldade, assim, querendo realizar coisas e mudar, e parece que se sente impotente, não consegue. Mas eu acho, assim, que todas as pessoas que viram esse esforço, muitas pessoas falam assim, cara, como é que tu aguentou tanto tempo sem trabalhar? Como é que tu passa? Quanto tempo? Fiquei aí, assim, tirando esses 30 meses, eu fiquei, acho que uns 9 anos, 10 anos. Fiquei só usando as reservas que eu tinha, administrando recursos, né? Eu acho que gestão financeira e finanças, hoje eu tô craque, cara. Porque passar por isso tudo e aguentar e tá aí, não tenho dívida com banco, não tenho dinheiro emprestado com a agiota, nada disso, graças a Deus. Eu abri mão de um carro, abri mão de uma série de coisas, mas eu acho que valeu a pena. E no tempo certo, essas coisas voltam. No seu lugar, elas vão voltar. E sabendo o que, por exemplo, um carro, poxa, se te levar para casa, carro é despesa.
No momento que você está com um fluxo de caixa muito, muito restrito, o carro não é uma boa. Você vai no metrô, pega um Uber, não dá para se virar, dá carona. Agora, comida não dá, remédio não dá, né? Saúde, moradia, você tem que vestir, né? Então, essas coisas a gente conseguiu administrar razoavelmente bem. Eu aposentei, minha mulher aposentou, ajudou muito, muito mesmo. 2 rendas, né? Não são grandes, mas ajuda. E eu tive umas rendinhas aí pequenas, esparsas. Mas eu consegui passar por essa fase, Gabriel. Eu acho que, assim, eu escuto muito testemunho de muita gente que trabalha em mercado financeiro, eu vi muitas lives no YouTube, né? Cara, eu quebrei muitos, tipo assim, analistas ou agentes financeiros, quebraram um período da vida, perderam muita grana, depois recuperaram tudo, se levantaram, conseguiram, né? Eu acho que isso que é o exemplo. As pessoas aprendem com seus erros, né? E eu acho que a gente tem que aprender o máximo e fazer tudo para isso não acontecer mais. Como é que estava o seu psicológico nessa situação? Você se sentiu um peso para a família? Você estava incomodado com a demora? Pensou em desistir? Como é que você estava? Olha, eu desisti, acho que um período eu desisti mesmo, foi esse período do 2020 até 2023. Mas o meu psicológico não estava bom, não. Passei por um momento difícil, que eu falei, né? Autocobrança, pressão financeira, você querer realizar uma série de coisas, querer achar uma solução. Ela demorou para dedéu, né? Demorou um bocado, né? Eu acho que isso foi bem difícil. Meu psicológico não estava lá dos melhores do mundo, né? Mas, pô, cara, eu também tenho que falar um pouquinho da minha fé em Deus, né? Me ajudou muito através de Cristo Jesus, né? Eu me agarrei na Bíblia, agarrei na administração, na ciência também, fui buscando conhecimento, buscando alternativas, li muitos livros. Eu acho que um pouquinho de cada ajudou e eu me relacionei com outros profissionais que já estavam trabalhando, estavam tendo sucesso, fiquei perto deles, ouvi muitas coisas, e tanto na área pública quanto privada, né? E eu acho que nesse período isso foi muito bom. E uma vez escutei um colega meu falando, né, que ele foi meu agente financeiro, né, por um período, falou: João, isso não é muito bom para o mindset. Na época que ele falou isso, eu estava meio assim, querendo fazer grana logo rápido para poder pagar a conta. Aí eu só fui entender o que ele disse uns 5, 6 anos depois. Abri minha cabeça e falei: cara, agora que eu estou entendendo o que ele queria dizer. Você vai fazer algumas coisas na vida, se você estiver tumultuado, estiver todo atabalhoado, estiver cheio de coisa errada na cabeça, cheio de paradigma, cheio de tabu, sei lá o que é, você acaba, às vezes, tomando decisões erradas e não consegue chegar onde você devia chegar, onde você poderia chegar. Foi aquilo que eu falei. Depois de 2023, que eu saí do Ministério dos Transportes, e eu mesmo tomei uma atitude vitoriosa, assim, de assumir uma postura diferente diante da situação que eu estava, foi ali que eu comecei a virar a chave. E meu mindset começou a ficar muito melhor. Tem aqui a nossa psicóloga, Juliana Zebrini, né? Gebrini. Eu escutei muitas lives dela, escutei ela falando, e aquilo me ajudou muito, cara. Porque ela tocou em alguns aspectos, né, justamente da sua maneira de ver o concurseiro, a sua psique, né? E realmente você está ali estudando, numa pressão, você fica parado numa sala, um quadradinho, 6 horas, 7 horas, 5 horas que seja, tudo passando ao seu redor e você precisando fazer questão, precisando ler português, inglês. Poxa, aí isso mexe com você, né? Te deixa, às vezes, um pouco assim, cansado, parece que pesado, né? Mas aí veio a vitória, e eu acho que a maior vitória não foi quando eu recebi o resultado, que lógico que eu fiquei super alegre, foi tudo jóia. Eu acho que o processo de 2023 até 2025, acho que foi a maior vitória da minha vida, porque foi quando eu comecei a superar um montão de coisas, um montão de problemas, um montão de paradigmas, quebrar um montão de coisa, medo, que seja, insegurança. Eu me deparo hoje com cada problema, cada situação. Aí eu lembro da tecnologia da informação, da informática, estou estudando agora gráficos, uma série de coisas assim relacionadas à ciência de dados, coisa. E aí você vê que tem alternativa, tem soluções, tem árvores, tem caminhos distintos. E a gente precisa saber explorar esses caminhos distintos. Vê alguma coisa assim, um obstáculo, já entra em pânico, não sabe o que fazer. Não, tudo bem, você não sabe o que fazer, então vai procurar saber o que tem que fazer. Começa a buscar alternativas, começa a buscar soluções, ser proativo, ser otimista, não deixar o pessimismo tomar conta de você. Eu acho que isso é muito importante, né? Tem um pouco de fé, né? Você vai conseguir chegar onde você quer chegar e vai achar a solução para as dificuldades. Eu acho que é isso que foi a grande mudança. Sair eu podia estar até numa zona de desconforto. Eu acho que eu estava numa zona de desconforto. Mas eu tive que sair da zona de desconforto para ir para uma outra zona
que talvez fosse semelhante a esse desconforto que me faz ultrapassar o desconforto ou o conforto que foi, você tem que atravessar o vale e dizer assim, olha, não sei o tamanho da tempestade que está à frente, mas eu vou passar pelo vale e vou chegar lá naquele pasto verdejante, Salmo 23, um pasto verdejante, águas transparentes, né? Então, eu acho que cada um tem o seu processo e eu assim, torço para que todas as pessoas alcancem esse objetivo, que é passar no concurso, mas passar pelo seu processo e alcançar a vitória, né? Muitas vezes a gente pensa que a vitória é só passar no concurso. Não, não é. É muito mais do que isso. É todo um processo que você se preparou e tenho certeza que pode surgir uma outra oportunidade ou um outro desafio, eu vou ter que enfrentar e passar por ele e a gente vai ter que tocar para frente, né? No trabalho, você sabe aqui no Gran Curso, né, tem muitos desafios, o Estado tem muitos desafios, vai sempre ter, tem uma série de problemas o país precisa resolver, e eu quero dar minha colaboração, mesmo que seja pequenininha, indireta, eu quero agregar. E eu tenho certeza que vamos passar 20, 30, 40 anos, vamos ter sempre muitos problemas para resolver e vai precisar de gente com capacidade para achar solução e botar a coisa para andar e ir para frente. Você foi nomeado no dia 5 de maio? Sim, 5 de maio. Vai tomar posse eletrônica no dia 30? 30, exatamente. E no dia 2 tem uma cerimônia no pós-coletiva, exatamente. Como é que tá seu coração aí para? Tô muito ansioso. Fico todo dia pensando nesse troço. Fico lá, abro o Solgov, olha, tá tudo direitinho. Você fica, tipo assim, né? Porque, na verdade, assim, a nomeação, se você não tomar posse, a nomeação é perdida, você não é exonerado. Mas se você tomar posse e não entra em exercício, você sofre exoneração. Então, você se torna funcionário público no dia que você toma posse. Então, até o momento de eu tomar posse, eu fico assim, parece que com radar, as antenas assim, ao máximo, né? Ligadão. Mas eu também sei descansar um pouco, sei aproveitar um pouco a vida, faço exercício, leio jornal, sei lá, notícias, vejo lives, eu estou sempre mexendo alguma coisa, vendo o mundo, né? Não fico só olhando para mim, né? Porque eu preciso. Tem minha família, tem pessoas que precisam de ajuda. Então, assim, a gente continua, vai indo, né? Mas eu sinto, assim, que em algum momento parece que eu consegui, vou dizer uma palavra aqui, consegui descansar. Consegui aquietar meu interior e aproveitar um pouco a vida, né? Tenho 60, tudo bem, posso viver mais 20, 30, sei lá quantos anos, mas eu quero viver bem esse tempo, quero aproveitá-lo, quero, digo assim, usufruir de cada segundo que eu ainda tenho na vida aí, espero que seja ainda próspero aí por muitos anos, e assim eu consegui esse tempo, esse descanso, essa quietude interior. Eu, assim, ficar solto, ficar sem direção, sem um emprego, sem uma atividade, aquilo foi muito difícil para mim. Eu sou um cara que gosta muito de trabalhar, gosto muito mesmo, gosto de produzir, gosto de agregar, gosto de estar mexendo, gosto de estar junto de pessoas, fazendo coletivo, individual, né? E se eu puder esticar até uns 80 ou 85, não vou fechar as portas e ficar só em casa vendo televisão. Eu não curto muito isso, não. Sua família está orgulhosa desse seu resultado? Muito feliz, todo mundo muito feliz. Eu acho que teve um marco antes e depois, né? Tipo assim, esse cara aí finalmente vai trabalhar, conseguiu, vai parar de ficar vendo YouTube, as lives lá, entrando no site para estudar, vai poder. E assim, eu acho que, como eu falei, né? Se você vai ter um pouquinho de renda, vai ter a coisa, você pode pegar, sair, visitar pessoas, pega um Uber. Antes você tinha que ficar vendo, não dá para fazer isso agora dá para fazer. Eu acho que o social, também o espiritual, vai ficar bem mais. Você vai ter mais oportunidades para desenvolver relacionamentos, poder estar com pessoas, poder aproveitar. Quero ir num clube, quero ir um dia num restaurante, quero ir num cinema. Domingo um pouquinho mais caro, não tem problema, a gente vai também. Come a pipoca, toma uma coca. Eu acho que vai ser muito, muito gostoso, vai ser muito bom aproveitar o tempo que eu tenho junto de pessoas que você gosta, né, de estar junto. Eu ouso dizer que talvez você vai ter uma qualidade de vida melhor, a melhor qualidade de vida que você já teve, pelo menos nos últimos tempos. Vai ser uma qualidade de vida bem melhor. E já numa fase mais madura da vida, né? Certamente. Eu acho que se eu
tivesse, como eu estava numa iniciativa privada, eu tinha uma remuneração boa, indubitavelmente era um bom salário, estaria hoje mais nos top de carreira de executivo, legislativo, mas eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? Eu não soube aproveitar tão bem quanto poderia ter aproveitado, mas hoje, com o pouco que eu tenho, eu consigo tirar mais proveito, entende? E saber que, assim, poxa, você trabalha, chega, o Estado te paga direitinho, né? O Estado dificilmente atrasa remuneração, pagamento, raríssimo, né? Isso acontecer. INSS eu tenho, desde 2018, nunca atrasou um pagamento. Então, eu acho que o Estado nisso aí é muito responsável, muito eficiente, sabe fazer as coisas. E você está andando de Estado, você tem tipo assim, um guarda-chuva diferente, tem uma relação diferente profissional, né? Eu sei que muitas pessoas têm um certo preconceito com o funcionário público, né? Não veem a gente com tanta produtividade, mas a gente tem produtividade. E eu fiquei até impressionado, posso até dar um testemunho aqui, que eu, quando entrei no Ministério da Infraestrutura e depois Transporte, eu não pensei que fosse tão dinâmico, tão intenso, tivesse tantas atividades para a gente fazer e tinha que entregar fazer muitas entregas. Eu fiquei surpreendido, eu fiquei, cara, isso aqui é muito grande, que louco. Eu tinha uma imagem justamente distorcida do funcionalismo público, quando eu trabalhei lá, essa imagem foi para as cucuias, ainda bem que foi. E eu trabalhei muito, muito mesmo. Meus colegas também trabalhavam muito, foi muito bom, foi um tempo, 30 meses, muito, muito legal, de intensa relacionamento e trabalho. E eu espero que daqui para frente seja da mesma forma. Eu estou preparado para o que der vier. não tenho assim restrição, entendeu? Não fico com nome toques. Não, vamos embora, vamos trabalhar. João, parabéns pela história, pela superação, pela sua dedicação. Qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje, talvez também passando por um recomeço, momento de dificuldade, talvez sem trabalhar? Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, para essa pessoa ser imparável como você foi e é? Olha, cada um tem o seu processo, né? Eu acho difícil dar um conselho desse, porque eu não conheço quem está do outro lado aqui da câmara, mas sem dúvida eu já vi testemunhos de professores, de alunos, e eu queria dar o meu. Eu só posso dizer assim, que eu me coloco como um exemplo de perseverança, de paciência, de persistência. Eu lembro de um amigo do meu pai lá que falou de remo, falou para uns jovens, uns amigos meus, né? Ele tinha muito tino. Olha, para você remar, você tem que ter tino, você tem que ter garra, você tem que dar o máximo de você. E hoje, depois de mais de 40 anos, eu trago isso à memória, porque esse tempo eu tive que remar muito, muito mesmo. Só que se você remar errado, puxar para a direita, puxar para a esquerda, você vai gastar muita energia, você tem que saber o movimento da perna, do tronco, do braço, tem que ter harmonia, coordenação, impulso, explosão. Então, eu acho que no nosso tempo, na nossa jornada, a gente vai ter que se treinar. Eu acho que se você tiver as características de persistência, de disciplina, de recorrência, de voltar ali e não desistir, isso vai te ajudar muito. Mas nesse processo, no caminho que cada um traça, você vai ter que encontrar onde você vai ter que colocar mais a sua direção e o seu esforço. Se é no PDF, se é na leitura de uma lei, se é fazendo bastante exercício. Eu não saberia dizer certamente para cada um o que cada um tem que fazer. Eu acho que cada um pode encontrar isso, sabe? Mas existe uma coisa que a gente pode aprender muito uns com os outros, que é essa vontade de não desistir, de acertar. Eu acho que é isso que agora eu não desisti, eu não parei, eu continuei. Eu chegava às vezes numa prova, puxa, não estudei isso, entregava discursivo em branco, ficava assim, botava a mão na cabeça, falei, cara, como é que eu não estudei esse troço? Eu não lembro. E aí cheguei numa discursiva, escrevi o texto inteirinho e tirei 85. Eu nunca tinha tirado 85 numa discursiva e tirei 85. No CNU, nesse caso. No CNU, é. E aí eu queria dizer para todo mundo, não desista, uma hora vai sair, uma hora você vai botar a caneta, você vai marcar o gabarito certo. Eu aconselho a não ficar chutando, eu não acho que esse é o método, algumas pessoas falam, faz assim, aprenda. Chutar é a última coisa que você tem que fazer na vida, você tem que aprender a disciplina. Você pode dizer assim, vou marcar a mais provável, que eu acho que é essa, vai lá e marca. Então, eu não sou pró-chutômetro, não, sou pró-estudo, ensino, aprendizado, muito exercício, e eu acho que a pessoa vai alcançar a vitória e vai pegar essa posição na vida dela. João, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter confiado no GRAM para ajudar um pouquinho aí nessa jornada, e sempre um privilégio conversar com os nossos alunos. Obrigado, Gabriel. Acho que também foi assim, uma oportunidade muito grande estar aqui no Imparável,
estar aqui presencial no estúdio. Nunca estive num estúdio da minha vida, primeira vez. Então, eu agradeço a Deus, a todos vocês, a meus familiares, meus irmãos da igreja, todo mundo que eu conheço que me apoiou. E a todos vocês que estão ouvindo a gente aqui, eu espero que a gente possa ter contribuído para de alguma forma, melhorar aí a vida de vocês. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário se estiver assistindo pelo YouTube. Clique aí no sininho para ativar as notificações. Ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify, onde também temos essas conversas em formato ali de áudio, em podcasts, para você também escutar onde estiver. Então acompanhe a gente no Spotify, ou no YouTube, ou em ambos, quem sabe. Muito obrigado, fique com Deus, tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.